Senhor, pessoal, estamos aqui para o nosso terceiro episódio do podcast A Voz do Reino. Já deixa o like, compartilha e se inscreve no canal para que assim o YouTube venha publicar ainda mais o nosso vídeo para a honra e a glória do Senhor. Nosso convidado especial, diretamente de Foz do Iguaçu, ele mesmo, presbítero Lucas Rafael. Lucas Rafael. Seja bem-vindo, Lucas Rafael. Obrigado. Ao nosso podcast, A Voz do Reino. Amém. Nós estamos felizes por estar aqui, tá eu, a esposa tá aqui do ladinho. Nós estamos animados, atendendo o pessoal de shoppingzinho esse final de semana. E poder participar com vocês é bom demais, principalmente no começo, né? Porque daqui a pouco vocês estão com milhões e milhões de inscritos, daí traz nós de volta. É bom demais. Amém. É bom demais. Glória a Deus. Que haja muitas almas salvas, Em vocês. nome de Jesus. Me diga uma coisa, Lucas. Me conte mais sobre o seu início do seu ministério. Como que foi sua conversão? Mano, esse ano faz o que? 10 para 11 anos que eu tô pregando. Então, crente eu sou desde muito cedo. Minha avó é crente, minha mãe é crente. Fui batizado no Espírito Santo com 6 anos de idade. Então eu aprendi a orar com a minha avó. Eu sou daqueles crentes que cresceram debaixo de banco de vigília. Que minha avó ia limpar a igreja, me levava. Então eu já conheço a Jesus há muito tempo. Pregando, eu já comecei a pregar faz 10 anos, no tempo da consciência, né? Eu sempre marco o ministério entre consciência e o tempo da inocência. Porque o tempo da inocência é uma criança que canta e não sabe por que canta. É uma criança que prega e não sabe por que prega. Prega porque o pai quer, prega porque alguém incentivou, prega porque é bonito, porque dá no cu das crianças, precisa de uma criança pregando. Já eu marco a inocência e a consciência. Na inocência eu fazia, na inocência eu orava, na inocência eu já pregava, mas para mim não conta, porque não é uma decisão pessoal. Já no tempo da consciência, eu decidi, eu tomei a decisão de pregar, eu tomei a decisão de servir a Jesus, tomei a decisão de servir ao altar, tomei a decisão de descer as águas do batismo. Então, o meu ministério no tempo da consciência já faz uns 10 anos já que a gente está rodando por esse Brasil aí. E o que fez você tomar essa decisão? Porque eu conheço muitas pessoas que desde criança louvavam e pregavam dentro da igreja, mas conforme iam crescendo, elas foram se afastando. É porque a gente faz involuntariamente, a gente faz porque um pai bate palma e a criança dança, então diz que a criança vai dançar. Então uma mãe coloca uma música, a criança mexe a mão, então diz que a criança vai dançar. Então a gente tem um costume, principalmente nós brasileiros, que a gente aplaude tudo aquilo que parece ser artístico. Que querendo ou não, o que é artístico ele é um pouco mais interessante para nós, né? A gente fala, nossa, o menino que sabe chutar uma bola ele vai virar jogador. Uma menina que sabe fazer tal coisa, ela vai virar uma artista. A gente tem isso dentro da igreja também. Então, o pastor quer que o filho dele seja pastor. Então, desde o começo, bota o microfone na mão da criança, independente se ela tenha chamado ou não. Porque chamada e vocação é uma coisa que você tem que ter. Oportunidade é uma coisa que vão te dar. Se você tiver a oportunidade e não tiver o chamado e a vocação, no meio do caminho você vai desistir. No meio do caminho você vai parar. Porque o que sustenta a gente é ser chamado e vocacionado, não receber oportunidade. Então tem gente que canta, chega uma hora ele não entendeu por que ele está cantando. Ele só está cantando porque alguém foi dando oportunidade dizendo, vai lá e canta. Só da boca pra fora. Exatamente, ele não tem no coração dele a vocação. Mas quem é vocacionado, chamado para isso, ele vai fazer, mas ele vai entender o porquê faz. Jesus diz isso, ele fala, olha, eu não quero que vocês sejam meus escravos, eu não quero que vocês sejam servos. Porque servos, ele tem a ideia de trabalhar e não saber porque trabalha. Ele diz, eu quero que vocês sejam meus amigos, para vocês entenderem o que vocês estão fazendo. Então, quando a gente tem o ministério como um refúgio de um pai, um refúgio de uma mãe, um refúgio de um pastor, um refúgio de alguém, que ele precisa depositar em você uma expectativa, você vai fracassar. Mas se o teu ministério ele é gerado através de uma vocação, de uma chamada de Deus, você vai dar certo. Porque você vai começar a entender o que você faz. Olha, eu canto para glorificar a Deus. Eu canto porque o nome do Senhor tem que ser exaltado. Eu canto porque Ele me vocacionou para cantar. Eu prego não é porque meu pai é pastor, porque alguém me deu uma oportunidade. Eu prego porque eu amo falar das Escrituras. Então, você tem que ter a vocação dentro de você. E a maioria do pessoal que começa muito cedo, ele não começa porque é vocacionado. Ele começa porque o pai acha bonitinho, ele começa porque a mãe acha bonitinho, porque teve um caso agora, de um menino agora, recentemente, foi uns 10, chuto que seja uns 6, 7 anos atrás, um menino pregando maravilhosamente bem, só que a mensagem dele era uma mensagem genérica. Ele falava sobre adultério com 8 anos de idade. Aí se você pergunta, o que é adultério? Defina adultério pra mim. Não sei, eu ouvi o pastor pregando. Então quer dizer que você está pregando uma coisa que você não sabe.
genérico. Aí ele falava sobre santidade. Defina santidade. Não sei. Eu ouvi alguém falando genérico. E a igreja vibrava, porque é bonito você ver uma criança cantando. É igual hoje em dia, né? Que a gente vê muitos por aí, né? É. Pregadores mirins aí que, né? A agenda, se for ver, tá lotada. Porque Exato. as pessoas são acostumadas a só ouvir. Ir lá pra ouvir, acreditando que o que a pessoa que tá em cima do púlpito falando é correto, né? Exato. Mas muitas vezes não buscam a verdadeira palavra pra saber se aquilo de fato é correto ou não é, né? Sim, porque a pessoa, ela tá ali trazendo o que ela aprendeu. E por aquele afã de você querer ver uma coisa nova, você deposita nele a expectativa. Fala, não, peraí, o menino revela, o Deus vai falar comigo. Sim, é igual tem um versículo que eu achei aqui, Mateus 7:21, que diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu, né? Exatamente isso. Quantas pessoas que estão dentro da igreja, né, que muitas vezes vão só por ir, né? Sim. É igual aquela história de filho de pastor não é crente salvo, né? Exatamente, eu uso uma frase que eu aprendi com a minha avó: filho de crente não é neto de Deus. É. E eu falo pra ele: você é filho de crente, irmão, você não é neto de Deus. Não é porque você é filho de pastor que você vai ser pastor. O filho do Bill Gates não vai ser o CEO da Microsoft. Sim. O filho do Mark Zuckerberg não vai ser o dono da Meta daqui a alguns anos. Porque filho de empresário não é empresário por vocação. Filho de jogador de futebol, nenhum filho de jogador de futebol se deu bem. O filho do Bebeto, Sim. que ganhou a Copa de 94, o Matheus não virou nada. O filho do Romarinho joga na Série B do Campeonato Carioca. O filho do Cristiano Ronaldo está começando a jogar bola agora. Nós estamos falando dos maiores. O filho do Pelé, nenhum virou nada. Aí você vai pegar e falar assim, então quer dizer que se filho de artista não é artista, por que filho de pastor tem que ser pastor? Por que filho de pastor tem que ser pastor? Você, eu sou teu pai, você sou pastor de igreja, eu vou tentar empurrar a vocação em você. Então eu estou tentando te aposentar mais cedo, porque eu não consigo ver você o potencial da chamada de você fazer sozinho. Eu estou tentando te dar o potencial entre... vai lá, abraço que é teu. Filho de pastor, gente, eu vou até... vira corte, filho de pastor não é pastor por hereditariedade. Eu sempre falo pra Jéssica, o pessoal fala, você vai ter um filho. Amém. Teu filho vai ser pregador. Não. Meu filho vai ser homem de Deus. Não adianta nada pregar e não for homem de Deus. Ah, vai ter uma filha. Vai, glória a Deus, que seja linda que nem a mãe. Mas vai ser cantora. Não, vai ser mulher de Deus. Porque o que Deus tiver pro meu filho é pra ele. Não vou botar o carro na frente dos bois, não vou colocar um ministério onde não tem ministério, onde não tem chamada. Se Deus levantar a minha descendência para ser obreiro de porta, vai ficar na porta, vai ser o melhor porteiro da igreja. Porque a gente tem um problema de achar que, porque é filho de crente, ele tem a mesma função do pai. Mentira, isso daí não tem. Ah, mas no tempo da lei, que da descendência, irmão, graça, ponto, acabou. Eu que sou uma pessoa que eu vim do mundo, não sou filha de crente, que cresci desde pequena, eu já tenho essa visão, assim, mas tem muitas pessoas que crescem dentro da igreja desde pequeno que eles acham que é só uma coisa comum, né? Eles vão só porque os pais vão e eles seguem indo assim por costume, né? Sim, por comodidade. Ah, meu pai é crente, eu vou pro culto. Aquilo que eu preguei, vocês estavam ontem, né? Sim. Aquilo que eu preguei ontem, a gente vai e faz um culto mecânico. Ah, meu pai tá lá no culto, eu vou no culto. Só que ele não se interessa, ele não se envolve, ele não se lança, ele não participa. Ele só tá porque tem alguém ali. É que nem os meninos da época que, não sei se vocês pegaram, hoje em dia, agora não tem, né, amor? Mas a galera que vai nos congressos e acaba conhecendo a ex-esposa no congresso. Sim. Tinha gente que ia nos cultos e falava, cara, hoje eu vou conhecer minha esposa, hoje eu vou conhecer meu marido. Porque os jovens se encontravam na igreja. Antigamente os piados do mundo vinham pra igreja porque eles se convertiam, porque eles queriam namorar uma menina, eles se convertiam, ficavam crente, a menina não queria eles continuavam na igreja. A menina foi só a maneira dos piados chegar. Eu conheço muitos meninos que foram pra igreja por causa de menina. Hoje em dia, infelizmente, eles encontram alguém do mundo e saem da igreja. Exatamente, hoje em dia virou o caminho inverso. Meu Deus. Mas é mais fácil um crente sair da igreja do que voltar, né? Ou seja, a pessoa que conhece a palavra e casa com a pessoa que é incrédula, né, do mundo, julgo desigual, de certa forma é mais fácil o mal puxar ela pro mal, né? Como você estava falando sobre a questão do pastor, quem é filho de pastor, Ofni e Finéias, ele foi discipulado por Eli, desde da mocidade deles, e de certa forma o que eles viraram, né? Só que só por isso que a gente não vai deixar de ensinar nossos adolescentes, nossos filhos, né? Perante a palavra de Deus, ela fala que nós devemos ensinar os filhos, o caminho que deve andar, para que quando chegar num certo tempo, ela não se desviará. Sim. Ou seja,
o sangue daquela criança não vai ser culpado pelos pais, né? O pai fez a parte dele, que é conduzir a ela ao ensino bíblico, né? E se porventura ela não querer essa escolha, ela tem a vontade dela, né? O livre-arbítrio também, todo mundo tem, né? Então nesse ponto aí, os pais que estão nos assistindo continuem educando seus filhos, né? Independente se ele não queira ser pastor ou se eu que é pastor, faça a sua parte, porque se a gente simplesmente generalizar, o filho de Ofni e Finéias, Eli, imagine o sumo sacerdote. É que assim, a gente tem uma dificuldade de a gente achar que a igreja tem que moldar o caráter do jovem. Aí o pai não é crente em casa e a mãe não é crente em casa e eles esperam que a igreja resolva o problema. A gente tem um problema de achar que a igreja ela tem que resolver os problemas que os pais não resolvem em casa. O pastor não é para educar ninguém. O pastor não educa ninguém. Líder de jovem não tem que dar educação para ninguém. Ele está ali para aconselhar, para direcionar, concernente ao mundo espiritual, né? Concernente ao mundo espiritual. Há uma taxa que foi feito um estudo agora, que é uma taxa que diz que é o maior número de percas dos nossos lares, eles não estão nas redes sociais. As percas das nossas casas, elas não estão nas escolas, elas estão no banco da frente dos carros. Porque o cara sai do culto, ele com a esposa, e ele sai reclamando do culto. E quem senta no banco de trás? Os filhos. Então como é que o filho vai sentir o desejo de estar na igreja, sendo que o pai acabou de sair do culto falando mal da igreja? Como é que o filho vai decidir ser crente de verdade se o pai acabou de sair do culto e está indo para casa e não tem uma vida com Deus dentro de casa? Ele não tem um testemunho de vida dentro de casa. Então, o jovem ele não deixa de ser crente por causa do mundo. Ele deixa de ser crente na maioria das vezes por causa que ele é filho de crente, mas ele não vê nos pais a referência que ele esperava ver. Então, a grande parte das nossas percas de jovens e adolescentes que estão dentro da igreja, eles são oriundos de pais que deveriam dar o testemunho e não dão. A gente tem um grande problema que a gente cresceu nesses últimos 10, 12, 20 anos ouvindo o pessoal bater na juventude. Eu virei pregador por causa disso, porque eu odiava ir no culto de jovens. Eu não suportava em culto de jovens. Porque eu chegava no culto de jovens, eles não pregavam. Eles só batiam na gente. Era culto de jovens. Não, você é isso, você é aquilo, você está pecando na escola. Eu falava, mas eu nem estou mais na escola, como é que eu estou pecando? Eu falei, mas eu nem estou participando, como é que eu estou errado? Eu falei, gente. Aí eu no retiro brigava com a gente. Eu falei, peraí, tem alguma coisa acontecendo, eu não participo mais. Eu coloquei no meu coração, não participo. Aí o Senhor falou um dia no meu coração, falou, se você está vendo essa debilidade, você precisa fazer alguma coisa para transformar essa realidade. Você está vendo que eles vão ali e não pregam para comunicar com os jovens. Eles pregam para bater nos jovens e fazer agenda cobreiro. Porque você tem uma porta de entrada que é o culto dos jovens. Aí se o pastor gostou, chama para pregar no domingo. E aí esquece os jovens de lado. Então, eu comecei a pregar porque eu queria comunicar ao coração da minha geração. Eu queria comunicar. Eu queria não só que eles me escutassem, mas que eles me entendessem. Para que você pudesse me entender e falar, uau, a Bíblia é muito mais do que a gente falar que eu preciso ser que nem Daniel. É maravilhoso falar que eu tenho que ser que nem Daniel. É maravilhoso falar que eu tenho que ser que nem José. Mas eu preciso saber mais do que isso. Eu preciso saber qual é o padrão de vida que eu posso levar, o que é que Deus tem para mim, o que Deus tem para a minha geração. Então assim, a grande parte das percas são por causa que a gente não conseguiu ser referência para aqueles que estavam perto da gente. E a grande parte das meninas que perdem interesse pelo Evangelho é porque a gente tem uma geração que não comunica com a juventude. A gente tem pregadores que comunicam com o ciclo de oração, pregadores que comunicam com obreiros, e a gente traz esses mesmos pregadores para tentar comunicar com uma juventude que tem a sua própria linguagem. Quando eu prego para adolescentes, a minha esposa está aqui, ela sabe, para pregar para adolescentes eu peço licença para a igreja, eu peço licença para o pastor, eu peço licença para os irmãos, e digo, irmãos, eu não vim pregar para os jovens, eu não vim pregar para as irmãs, eu vim pregar para os adolescentes. Adolescentes têm linguagem própria. Você tem sua linguagem própria. Nós temos nossa linguagem própria. Nós sabemos o que é uma rede social, nós sabemos o que é um Facebook, nós sabemos o que é um Instagram, nós sabemos o que é um Twitter, nós sabemos o que é agora tem o tal do Teco-Teco, né? Nós temos o Teco-Teco, nós sabemos o que é um Shorts do YouTube. A gente sabe quais são as referências influentes dessa geração. Há muitos eu aprendo com a minha esposa, a maioria eu não sei quem é. Tempo atrás eu descobri quem era a Virgínia, porque a Jéssica que falou que era o tal da Virgínia. Eu vi uma bagunça na rede social, falei, não sei quem é. A hora que eu entrei, eu falei, 51 milhões de seguidores. Eu falei, como tem gente que segue qualquer coisa hoje em dia, mas tá tudo certo. Então assim, nós temos uma linguagem. E a gente está perdendo essa geração porque a gente não sabe atingir a linguagem. Eu não preciso sentar no banquinho, cruzar a perna e te chamar de meu lindo.
É só eu comunicar a palavra na linguagem certa. É só eu comunicar você na tua linguagem que você conhece. Então, às vezes, quando eu estou em retiro, eu falo mano, falo cara, eu falo uma linguagem mais informal. E é por isso que eu chego na época dos retiros, o pessoal liga, Lucas, vem atender a gente. Porque os jovens gostam da maneira como você comunica. Então, vocês têm um podcast, não é para ser igual o Flow, para ser que nem o Podpah, que são grandes pro podcast. Não é para ser que nem o podcast do Jesuscope. É porque, ou da Karina Bach, que é outra lá que faz, né? Karina Bach, que também é cristã. Porque vocês estão comunicando essa galera com a linguagem de vocês. Então vocês têm que tentar trazer a linguagem dessa geração para que eles entendam. Senão, o views de vocês vai ser só de idade só. E olha lá, né, que muitos senhor de idade nem tem redes sociais pra ver, né? Não sabe acessar o link, coitados. Verdade, acessa o link, é vírus. Vão roubar minha conta. Mas nós falando antes a respeito dos pais serem responsáveis pelos filhos e pelos jovens na igreja e tudo mais, antigamente os pais oravam muito mais, não só pelos filhos, mas oravam muito mais pela igreja em si, como hoje em dia, né? Você vê que com o passar do tempo, eu não falo pelos meus pais porque eu não nasci em um lar cristão, mas eu vejo por testemunhos de outros pastores e círculo de oração, enfim, que antigamente eles oravam horas e horas orando. Hoje em dia, num culto, você chega, não tem mais pessoas ajoelhadas orando muitas vezes. Então, muitas vezes, antigamente, os jovens, eles firmavam através também da oração dos pais, né? Porque os pais buscavam manter os filhos firmes. Hoje em dia já não tem muito essa... Não falo geral, né? Generalizando todo mundo, mas eu vejo que a oração tem se enfraquecido muito, né? Com o passar do tempo. A gente tem uma vida muito apressada e a gente acaba tirando a oração da prioridade. Por exemplo, eu não posso dimensionar quantas campanhas eu preguei com o tema Mãe de joelhos, filho de pé. Mãe de joelhos, filho de pé. Mãe de joelhos, filho de pé. Pais de joelhos, filho de pé. Era um tema muito constante. Então eles ficavam de joelhos e os filhos ficavam de pé. A gente tem a ideia de que a gente tem que orar antes do culto, só que a galera não chega. A galera não chega antes do culto. Eu tenho um culto toda primeira quinta-feira do mês na minha igreja. Nós começamos o culto, nós colocamos a igreja inteira de joelhos para a gente orar antes do culto começar. Então, uns 10, 20 minutos antes do culto começar, já tem alguém com o microfone na mão, orando, induzindo alguém a orar. E essa cultura a gente sempre adotou, desde o primeiro culto que eu dirigi na vida, a gente adotou essa cultura. Então, nós temos nessa congregação, na outra congregação a gente também fazia isso, período de oração antes do culto. Porque a gente sabe que precisa da oração, a gente sabe que precisa orar, só que hoje em dia foi acabando o incentivo de oração. E quando colocam o incentivo de oração, eles fazem uma oração que não se torna dinâmica, eles colocam uma oração que se torna protocolar, eles colocam para cumprir um protocolo. Não, tem que ter oração na vigília, então vamos colocar todo mundo 40 minutos de oração no meio da vigília. Então ele para o culto, coloca o povo para orar e vai cantar de novo. Aí para de cantar, coloca o povo para orar e vai cantar de novo. Porque a oração dele ali é uma oração para ser um protocolo, não é uma oração que eles querem que ore. Porque se eles quiserem colocar um período de oração, eles colocam 1 hora, mas vai ser 1 hora com qualidade, não vai ser 30 minutos maçantes. Eu estou falando maçante não porque a oração é maçante, estou falando maçante porque eles acabam que induzindo os jovens a não orar. Porque 1 hora o cara está cantando, pulando, o cara está adorando, outra hora o cara está dobrando o joelho. Eu participei de cultos de oração, vigílias de oração, irmão, era 1 hora de oração, ficava de pé, cantava um hino, tomava uma água, mais 1 hora, vigília de verdade. Hoje em dia, para falar que é vigília de antigamente, eles botam 40 minutos de oração picotada no meio do culto só para falar, nós oramos na vigília. Para com isso, é mentira. Na verdade, as vigílias de hoje em dia são culto normal, né? Só mais tarde da noite. Virou culto, porque assim, se você vai numa vigília de oração, ela é de oração. Vigília de oração é de oração. Não é vigília com cantor e pregador. E eu sou pregador, eu posso falar. Vigília de oração é de oração. E na vigília de oração não tem tudo esse tipo de gente que tem nas outras vigílias. Na vigília de oração não tem uns caras que saem entregando profetada. Porque vigília de oração, irmão, é dobrar o joelho e orar. Nós fomos pregar em São Paulo esse tempo atrás, e aí o pastor estava com a gente e falou, vamos lá na Deus e Amor orar? Aí a gente falou, vamos. Foi eu, a Jéssica, a esposa dele e ele. Nós chegamos lá na Deus e Amor, na sede da Deus e Amor lá em São Paulo, tem um templo de oração. Um templo só para oração. Eu repito, é só para a oração.
E aí, na porta do templo tá ali, ó. Você não pode ficar conversando, você não pode comer, você não pode dormir, você não pode ficar mexendo no celular, você não pode ficar entregando profecia torto e direito, você não pode ficar fazendo, atrapalhando a oração dos outros. Dobrou o joelho, ore. Entendeu? Dobra o joelho e ore. Eles ficam 24 horas abertos só para oração. Você acha que é lotado isso daí? Ou é lotado um ginásio em Goiânia que eles cobram R$100 o ingresso para fazer um evento gospel? Então, a gente gosta de falar de oração, só que a nossa geração ela não está preparada para ouvir a verdade da oração. Porque na verdade da oração é uma vigília que não tem cantor. Vigília de oração a gente canta ainda a harpa. Eu falo que eu participei. Eu sou jovem, mas eu sou velho, irmão. Eu falo que eu participei. Eu participava com o pastor Emerson pegando o violão e cantando o hino e chorando e cantando. Aí eu dobrava o joelho e a hora que eu olhava para trás o meu pastor estava debruçado diante do altar. Ele estava com a barriga, o peito no chão, assim, em cima do altar. Porque ele não conseguia mais ficar de joelho, mas ele estava deitado em cima do altar orando. E ele clamava por misericórdia, a igreja vazia. A gente começava às 10 da noite e a gente ia até 2 da manhã. E no meio do caminho a galera ia saindo, ia indo embora. E ficava quem tinha que ficar. Depois não tinha café, depois não tinha coquetel, depois não tinha comes e bebes. Porque para nós trazer o povo para a oração, a gente tem que ter ou um comes e bebes, ou um coquetel, ou um café, ou um coffee break. A gente precisa ter alguma coisa. Cara, é isso que eu estou falando. Nós tentamos gourmetizar ou protocolar uma oração que não precisa disso. Atos capítulo 12 diz que a igreja orava ao Senhor continuamente até que Pedro fosse liberto da cadeia. Eles e a igreja só... Eles oravam. Aí a gente tá ali, não, irmão, vem aqui orar que depois de 40 minutinhos nós vai ter um coffee break. O cara não quer nem orar, o cara quer tomar café e comer sanduíche, velho. Então é esse o tipo que a gente tá vivendo hoje. É legal a gente falar, precisamos orar mais. Só que quando o pastor chama para orar, vai ele, a esposa e o filho. É verdade. Não vai mais ninguém. Hoje em dia os congressos, na verdade, os jovens vão pelo cartaz, né? Infelizmente, Cristo ficou de lado, mas dependendo quem vai pregar, dependendo quem vai cantar, a gente vai, né? Sim, sim. Isso o congresso é uma festa, eu gosto da festa. Não acho ruim a festa, eu gosto da festa. Só depende da situação, como a festa é feita. Se o congresso ele é feito e a galera que está cantando no congresso na segunda-feira vai continuar crente, show de bola. Mas eu já preguei em congresso que o líder falou, olha, não ia ter congresso, porque 3, 4 hinos, fizemos o congresso e vamos ver o que vai ser pro resto do ano. Não, quer dizer que você ora pela festa, você é crente pela festa, você jejua pela festa, você consagra pela festa, e quando acabar a festa, acabou a tua vida com Deus. Então tem gente que ele vive de congresso, vive de vigília, vive de evento, vive de retiro, vive de alguma coisa. Aí quando acaba aquilo ali, ele volta para a mesma vida. Então se a festa é feita para glorificar Deus, porque a juventude mais um ano está viva, mais um ano está crente, mais um ano está de pé, show de bola. Se você tem que fazer um congresso porque está no calendário da igreja, você tem que fazer um catadão por aí para você tentar ter um número X de camiseta, um X de voz no coral, aí não serve, irmão. Porque nem Deus recebe, como é que Deus vai receber um catadão? Me prova na Bíblia Deus pegando o catadão. Caim e Abel, um oferece o catadão e o outro oferece o que é melhor. Você acha que Deus recebe o catadão de alguém? É por isso que você vai no congresso, o pessoal canta, 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 e Deus assim, canta, vai continuar cantando. Porque eu não recebo o catadão de ninguém. Eu não recebo... Onde que eles comeu picadão, amor? Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Os meninos falaram, vai te levar a comer um picadão. Mas que é picadão, velho? Eu tinha acabado de chegar de viagem, eu tava cansado, preguei. Ainda foi comer o picadão, gente. Meu, misericórdia, esses cortes, esses negócios da Aí, a gente comeu o picadão. Tem muita referência aí. A gente comeu, não, mas essa é boa. A gente comeu o picadão. E aí a gente pegou e os meninos colocaram, era batata, carne... Eu sei que tinha um monte de coisa. É coisa gostosa, batata, carne, não sei o que. Tinha um monte de coisa. Picadão. Pra você ter um pouquinho de cada coisa. É como uma porção. Eu gostei do nome, picadão. Deus não recebe picadão de ninguém, irmão. Porque qualquer coisa, você tá crente, vamos lá cantar. Ah, você não tá tão crente, mas vem cantar também. Você não é crente coisa nenhuma, coloca a camiseta só pra lá que é. Aí você tem uma mistura, entendeu? De um monte de coisa. E fala assim, Deus, come. Você entrega a adoração de qualquer jeito, né? Exato. Deus não come picadão. E me faz lembrar quando Jesus estava com seus discípulos no Getsemane e Pedro pergunta para ele, o discípulo, Jesus estava trazendo um discurso meio pesado, né, para aquele povo, porque ele já tinha acompanhado, né, os feitos de Deus, as maravilhas, as comidas. E Jesus começou a descer a lenha, né, no formato de hoje, uma palavra pesada. E eles falaram, pô, mestre, mas
quem suportará tudo isso que o Senhor está nos propondo, né? E simplesmente Jesus fala, né? Jesus não, na verdade, eles falam, né? Para onde iremos nós? Pedro pergunta, né? Se só Ele tem palavra de vida eterna. Jesus falou para os discípulos, né? Quando aqueles jovens foram para virar as costas para Jesus e simplesmente falaram que não era impossível, né? Aquela grande multidão que estava ali, né? A quantidade. E Jesus não ligou quando eles viraram as costas para ir embora, né? Porque de fato Deus não quer quantidade, Deus não quer views, Deus não quer, pode ser uma pessoa só que está sendo alcançada pelo Evangelho. A gente tem um grande respeito pelos maiores apresentadores, como o Flow, como os maiores do podcast. Desde o dia que a gente fundou esse podcast, esse nunca foi o nosso objetivo de querer focar em visualizações, porque o nosso mentor é Cristo e ele nos ensinou muito bem a gente ser simples como a serpente, prudente como uma pomba e simples como uma serpente, se não me falha a memória. A gente tem que ser, o nosso modelo é Cristo, porque Cristo ele era desprezado por muitos lá fora, né? Porque quando ele veio, da onde ele veio, mas de Nazaré vai surgir algo bom, né? Então, o desprezo, nós está à torta e direita. A gente sabe que a gente vai ser caluniado pelo amor de Cristo. Mas a questão de a gente oferecer o nosso sacrifício pela metade, e muitas pessoas hoje vão com a intenção errada para a igreja, né? Muitas pessoas vão hoje lá, chegam na igreja, poxa, eu quero receber a bênção. Mas muitas vezes a gente tem que oferecer o nosso culto, né? Não seguir a liturgia, tem que orar 4 horas, 2 horas e tal. Não, eu tenho que ir já com a minha oração em dia, né? Se eu sou templo de Deus. E cooperar com o reino, né? Chegar lá e entregar o sacrifício, como eles faziam no tempo da Idade Média, né? No tempo do sacrifício, do sacerdote. Cada um ia com sua pomba, para ofertar uma coisa ao Senhor. E tem gente que quer tirar. O que vai ter? Vai ter picadão? Um exemplo, né? Será que vai ter a cantina? O que vai ter para poder ir lá, né? O X-Glória, a cantina da igreja. Isso. A tatuagem, né? A tatuagem. Eu esqueci onde ele falar, Teus. Os caras estão cobrando R$80 para batizar o povo em alguns lugares aí. Meu Deus. E Jesus olhando lá de cima. Eu falei, o Felipe com o Eunuco, então, perdeu 80. Porque o Felipe falou assim, mano, nada te impede de ser batizado. Ele falou, o que me impede? Nada. Então, deixa eu... Desce aqui, para a carruagem que eu vou te batizar agora. João Batista comendo gafanhotos e Silvestre, usando roupas de animais. Perdeu 80 reais. Perdeu alguns pila. É verdade. Mas é isso que você falou, mano. A gente tá com... esse texto que os discípulos vê a multidão embora e fica, ele é muito importante. Porque dias antes Jesus tinha feito um milagre. No mesmo capítulo, Jesus fez milagre. Tipo assim, Jesus tinha acabado de multiplicar pão e peixe. E o povo estava animado pelo milagre. Falou, uau, milagre, aleluia. Só que no outro culto Jesus não faz milagre, ele só prega e prega uma palavra dura. E o povo vai embora. E quando o povo vai embora e ficam os discípulos, não é a primeira vez que eles ficam. Eu imagino o coração do Pedro. Pensa comigo. Essa não é a primeira vez que Pedro tem que tomar uma decisão de permanecer. Quando Jesus um dia ele encontra um menino chamado, que a Bíblia diz para nós que não, caracteriza ele como jovem rico, ele diz assim, olha, Jesus, é maravilhoso, eu sou ensinado desde pequeno, eu aprendi tudo desde pequeno, eu sou, olha, instruído, obediente. Jesus falou, uau, que maravilha, gostei de você. Ele diz assim, pega tudo, se desfaz do que você tem e vem e me segue. Olha o nível do convite de Jesus. Ele está dizendo para o menino, diz assim, cara, tudo que você tem é maravilhoso. É extraordinário saber que você tem isso. Só que eu quero que você deixe tudo isso para trás e você venha e me siga. Eu não sei se Jesus estava convidando ele para fazer parte do grupo dele. Eu não sei se Jesus queria que ele fosse um material de apoio. Eu não sei se Jesus ia transformar ele num apóstolo depois. Eu não sei qual era o nível do convite. Mas ele recebeu um convite como se fosse uma carta, um cheque em branco de Jesus dizendo, só vem que eu assino o resto. O menino olhou para Jesus e abaixou a cabeça e triste foi embora, porque ele não queria tomar a decisão de seguir a Jesus. Nesse momento, alguém diz assim, Jesus, também não dá para se desfazer de todas as coisas e te seguir, né, Jesus? É difícil, como é que a gente vai largar tudo e te seguir?
Gente, nessa hora Pedro escutou isso, e está no texto. Quando ele escuta, ele diz: Jesus, nós deixamos tudo e te seguimos. Ele está dizendo, não é difícil, não é impossível, é só a gente querer. A gente deixou tudo e te seguimos. E nesse momento eu imagino Pedro dizendo: Jesus, ele pode não ter decidido pelo Senhor, mas nós decidimos. Nós tínhamos emprego, nós tínhamos vida, nós tínhamos estabilidade, nós tínhamos nossa geografia, nós tínhamos nossas questões pessoais, e nós abrimos mão de tudo isso porque nós acreditamos. Não é porque alguém deixou de tomar a decisão que não há ninguém que possa tomar a decisão. Não é porque tem gente que não quer orar que tem gente que não vai ter uma vida de oração. Não é porque tem gente que não quer ter vida com Deus que essa geração não tem vida com Deus. Tem os que não tomam decisão, mas tem outros que tomaram. E aí Pedro diz assim: nós deixamos tudo e te seguimos. Aí Jesus dá uma palavra de encorajamento para eles, falando sobre a recompensa, senão na terra será no céu. E nesse momento, é a segunda vez, falou: peraí, Jesus, para quem nós iremos? Nós já tomamos essa decisão antes. E quantas vezes tiver que tomar essa decisão, nós vamos tomar. Não importa quem parar de te seguir, não importa quem tentar fazer a gente parar. Atos capítulo de número 3, se não me falha a memória, eles... 3, 4. Pedro acabou de levantar o paralítico no capítulo 3 e prenderam Pedro. Aí falaram: Pedro, vamos fazer o seguinte, vou te dar a proposta. Olha a proposta. Pedro, larga a mão de falar de Jesus que a gente solta, né? Que você não vai ser preso, ninguém vai te bater, vai estar tudo certo. Ele diz: eu não posso. Eu não posso parar de falar do que eu tenho visto e do que eu tenho ouvido. Então Pedro está dizendo lá atrás, pela primeira vez, nós deixamos. Na segunda, reitero, não voltarei atrás. E na terceira, ele já foi, eu estou aqui, mas eu não vou deixar de falar dele. Então não é só porque alguém parou que a gente para. Não é só porque alguém não faz que a gente não faz. Nós temos que tomar uma decisão pessoal. Minha avó fala que salvação é individual. Vida com Deus é individual. A minha avó sempre falava que não é porque ela é crente que eu sou crente. Então assim, eu aprendi desde muito cedo. Minha avó, Dona Elza, falava assim que não é porque ela tinha vida com Deus que eu tinha vida com Deus. Irmão, minha avó é crente. Pode falar o que quiser, irmão. Eu já vi minha avó acordada pelas madrugadas, dobrando o joelho do lado do rádio, olhando com o Davi Miranda. Vocês conheceram o pastor Davi Miranda? Saudoso Davi Miranda? Vocês já ouviram falar dele? Fundador do Deus e Amor. Ele orava pela madrugada, a madrugada inteira tocava a oração do Davi Miranda. E ela orava com o Davi Miranda toda madrugada. Isso, claro que tudo é conforme a Bíblia, mas isso não te assusta da próxima geração que vai vir? Porque as irmãs oravam, elas ainda oram hoje em dia. E daqui uns dias, as irmãs do futuro, como que vai ser, né? Assusta, porque eu e a Jéssica chegamos no período de carnaval e a gente tá falando agora com o nosso amigo que tá aqui em Shoppingzinho com a gente. Ele falava: eu coloco tudo dentro do carro, né, amor? O Eltinho. E aí a gente chega na época de carnaval, a gente coloca terno, gravata, roupa, coberta, travesseiro, tudo dentro do carro, porque a gente vai começar uma carreira de retiro. Chega na época de carnaval, né? Só que a galera vai pro retiro e eles veem estrutura. Vê o palco, vê as luzes, vê o pregador, vê a banda convidada, fazem o retiro. Só que a parte mais interessante do retiro, sabe onde que tá? Na cozinha. Se você for na cozinha de qualquer retiro, vão no retiro. Se inscreve em qualquer retiro. Vocês vão na cozinha do retiro hoje. Vocês não vão achar uma menina nova. Vocês vão achar umas irmãzinhas de oração. Umas irmãzinhas já de idade. As irmãzinhas com cabelinho branco, cabelinho debaixo daquela touquinha, com aventalzinho. Aquela cara de mãe, aquela cara de vó, sabe? Aquela cara de gente que cozinha bem. Só de você olhar para ela e falar assim: faz um risoto que eu vou comer. Então, eu tenho medo, porque a gente tem tido tão pouco resultado de pessoas que se interessem pelo bastidor, que a gente não sabe o que vai ser da próxima geração. Se Deus levar agora todas as cozinheiras de retiro, quem é que vai cozinhar pra gente no próximo retiro? Você conhece alguém, uma menina, um menino novo que vai cozinhar no próximo retiro? Que tem dos jovens e não pode faltar. Os jovens vão só pelo pregador, quem dirá para ir cozinhar. Isso que eu tô falando. A gente tem uma dificuldade. A gente tem uma dificuldade na transição. Matheus Soares, depois você entra no Instagram e procura o Matheus Soares, ele fala um vídeo sobre transição. Eu não vou abrir um parênteses aqui da fala dele, porque eu não lembro perfeitamente qual é. Mas ele fala sobre o período da transição, que a geração que está vindo precisa acompanhar a mais velha, e a mais velha precisa acompanhar a geração que está indo.
Porque não pode simplesmente dar o bastão, parar de correr. Você tem que continuar caminhando. Legado. Exatamente. Você tem que continuar do lado de quem está indo. Então você tem que pegar alguém, ensinar essa pessoa, preparar essa pessoa, enviar essa pessoa. Lembra? Jesus pega um camarada cru, ele prepara e diz assim, te envio. Então, para nós temos um problema. E Tito fala isso. Leia a carta de Tito, depois ele fala isso. Um dia eu estava lendo, ele diz assim, olha, os mais velhos ensinam os mais novos. As mulheres mais velhas têm que ensinar as meninas mais novas. Então ele está falando sobre uma transição geracional. Falando, olha, não adianta a gente cobrar deles. A gente precisa ter um tempo de ensinamento. Então, para os próximos retiros, o que eu queria ver, porque eu sempre entro na cozinha. Gente, líder, você vai me chamar esse ano de 2026, eu vou entrar na cozinha de um jeito ou de outro. Eu quero ver quem é que está lá. Eu entro, porque eu entro ou para orar, ou para abraçar, ou para abençoar, ou para conversar com o pessoal que está lá dentro. Porque às vezes eles não têm acesso ao culto. São pessoas que acordam mais cedo e vão dormir mais tarde. A minha avó cozinhava em retiro, irmão. Ela acordava 4 da manhã para começar a fazer o café. Irmão, você não é uma garrafa de café, não é um doce gusto. Você tem que fazer café para um batalhão. Não é um sanduíche, você tem que fazer sanduíche para um batalhão. Então, você vai precisar uma transição. Então, nós temos hoje uma geração que está aqui, mas eles não se interessaram em aprender as coisas do passado. Eu vi um vídeo de uma menina dias atrás que ela estava falando assim, a família do meu namorado, do meu marido, faz pamonha. E eu não sei fazer pamonha, então eu acordei cedo para ir aprender a fazer pamonha. Olha só que interessante. Porque se a geração nossa não aprender a fazer pamonha, como é que ela vai ter pamonha do próxima geração? Se morrer todo mundo que sabe fazer pamonha. Irmão, o Zé, eu chamo de Zé, né, porque é nosso amigo, o Zé que vem de cocada. Se o Zé não transmitir o conhecimento dele pra você e pra mim fazer cocada, não vai ter cocada. Se não transmitir o conhecimento da gente fazer uma boa feijoada, né, não vai saber fazer feijoada. Se não transmitir o conhecimento de oração, transmitir o ensinamento de ter uma vida com Deus, a gente não vai ter a vida com Deus. E a gente vai virar uma geração de juízes. Em Juízes está escrito assim, e levantou-se uma geração que não conhecia a Deus. E como nessa geração nós conseguimos voltar à essência, ter uma vida de oração? Aprendendo. Mano, tudo nessa vida é questão de aprender. Você não aprendeu a ler, escrever? Você não aprendeu a comunicar, a falar? Você precisa aprender. Nós temos que ter de volta os nossos ensinadores. Só que não basta nós termos os ensinadores, nós temos que dar ouvidos aos nossos ensinadores. Nós damos ouvidos a uma dupla famosa que faz show na prefeitura e eles cantam e a gente no tribal, a igreja vai ser arrebatada, maravilhoso, mas não serve pra nada. Porque lá é um show, lá é um comício, lá é um palco político, a prefeitura investiu um dinheiro. Nossos pastores, nesse mesmo momento, estão dentro da igreja, com a Bíblia aberta em cima do altar e os jovens estão na prefeitura da cidade, dançando e pulando. Entendeu? Então não adianta nada a gente falar, ensine, se quem está de pé para ensinar não tem ninguém sentado para ouvir. A gente precisa caminhar com gente que respira aquilo que a gente acredita. Eu e a minha esposa, nós andamos com pessoas que creem na promessa de Deus. Por quê? Porque se você andar com gente que não acredita, velho, você vai parar de acreditar. Você tem que andar com gente que vive aquilo que você um dia quer viver. Você tem que andar com gente que tem aquilo que um dia você quer ter. Você precisa entender isso. Eu, no começo do meu ministério, fui muito lapidado por Deus, porque eu não recebia convites para pregar em culto de jovens. Eu não recebia. Sabe por quê? Porque o meu cotidiano, a minha vida, era andar com os obreiros. Meu pastor pegava a Kombi e falava, vou comprar as frutas da ceia, vou pegar as frutas da ceia. Eu ia com ele pegar as frutas da ceia. Vamos fazer a limpeza na igreja. Eu ia limpar a igreja. Vamos pintar os muros da igreja, né? Pintar o muro da igreja. Vamos fazer tal coisa. Um dia o meu líder, cara, lembra até hoje, ele chegou com uma Kombi, porque nós íamos ter um passeio, lá em Curitiba eles chamam de convivência. Uma convivência numa chácara. Irmão do céu, eu não sei de onde ele tirou aquela Kombi, ô Jesus amado. A Kombi estava cheia de farinha. E aí eu não sei o que deu na cabeça minha e do meu primo que estava lá, que nós adorávamos, qualquer coisa que chamasse para nós fazer na igreja, nós fazia. E a gente com roupa de igreja, irmão, roupa de igreja, que nós chegamos pro culto, não teve culto naquele dia, nós com roupa de igreja. Gente do céu, nós começamos a mexer na farinha, naquela Kombi, limpar. Eu não sei quem que foi
o esperto que pegou uma mangueira e começou a jogar água. E você já jogou água no trigo? Você sabe que ele vira uma massa, Gruda um tudo. negócio estranho. Vira quase um negócio de panqueca. E para limpar a Kombi depois disso? Gente, nós passou acho que umas horas limpando aquela Kombi, varão. Meu Deus do céu. E o nosso líder estava lá com a gente. Eu, o João e o meu líder. Eu, o João e o meu líder. E a gente limpou aquela Kombi inteirinha. Cara, eu andava com gente que fazia as coisas. Eu andava com gente que tinha vida de oração. Meu líder batia na porta de casa e falava, vai pro monte. Não vou, vai pro monte. Não vou. Vai. Eu levantava com medo, mas eu levantava. Vamos pro monte. Acordava às 7 da manhã. Ele, Lucas! Lucas! Eu falei, meu Deus do céu, ele vai derrubar a casa. Só faltava o vizinho falar, se você não for orar com ele, eu vou. Pelo barulho que ele tá fazendo. Eu ia pro monte com ele. Então você tem que andar com esse tipo de gente. Se você andar só com gente que vive em rede social, Instagram, TikTok, fazendo dancinha na rede social, você vai ser igual eles. Se quer andar com um homem de Deus, você vai se tornar homem de Deus. Se você andar com gente que ora, você vai orar. Se você andar com gente que é do mistério, você vai andar. Tem um pastor em Curitiba que ele tem muito dom da revelação. E é verdadeiro, é um dom maravilhoso. Eu falo com ele, eu fico uma semana pregando com você aqui. Toda vez que eu vou pra lá, eu fico uma semana atendendo a igreja dele. Fico uma semana com você, eu já quero voltar pra casa dizendo, Deus, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. Às vezes Deus sopra na vida, fala tal coisa pra alguém, fala, não senhor, não sou, eu sou da palavra. A hora que eu falo, é verdade, Deus falou comigo. Eu falei, meu Deus do céu, você anda uma semana com gente que tem dom de Deus, você vai querer ter também. Então, é esse o jeito, a forma de você adquirir, possuir, receber, alimentar. Você tem que andar com gente que crê. E a presença de Deus é contagiante, né? Na verdade, quando a gente está ao lado de pessoas que têm o mesmo propósito de vida, foco, a tendência é a gente seguir o mesmo caminho, né? Como até o irmão Lucas, presbítero, falou, né? E de fato, a gente não pode olhar para trás. Se é isso mesmo que a gente quer para a nossa vida, até para os jovens que estão assistindo, se é isso mesmo que vocês querem, né? Abra mão de amigos, assim como Pedro abriu mão de trabalho, abriu mão de muita coisa que ele veio fazendo, né? Como até nos dias de hoje. Tem pessoas às vezes que fazem faculdade, né? Uma faculdade de qualquer tipo de faculdade. E às vezes Deus tem um chamado tão grande na vida daquela pessoa que às vezes ela investiu 5 anos da vida dela, 10 anos da vida dela, só que enquanto Deus ele tá nos preparado pelo nosso propósito, algo tão grande para nós viver hoje, né? E muitas vezes a gente acaba se distraindo com falsas amizades, falsos amigos, até mesmo se a pessoa parar para analisar. Com a palavra de Deus, não sei se a palavra de Deus é um verbo que falava, me mostra com quem tu andas e eu direi com quem tu és. Se você, né, você usou a expressão do Pedro, toda renúncia ela determina onde você vai chegar. Toda renúncia determina onde você vai chegar. Hoje, agora casado, minha esposa está comigo já faz 5 anos. Esse ano, agora dia 19 de agosto, nós fazemos 5 anos de casado. Ó, lembrou a data. Você Eu vê? sei, não, eu sei. A 19 de agosto nós fazemos 5 anos de casados. Mano, quando eu era mais novo, quando Jesus me chamou para o ministério, eu acredito muito desde cedo. Eu sou da geração que a gente assistia mensagem no YouTube. E um pouquinho antes do YouTube a gente assistia no DVD. Vocês pegaram a época do DVD? Se não pegaram a época do DVD, eu tô velho. Meu Deus do céu. Minha avó ia pra Camboriú e ela ia no Congresso dos Gideões e ela comprava os DVD dos pregadores. Quando eu decidi largar o futebol e viver o ministério, tinha um pregador que pregou numa noite de sábado lá dentro de Camboriú chamado Pastor Marco Feliciano. Ele pregou uma mensagem chamada O Crucificado, Marcos capítulo 14, se não me falha a memória. Ele pregou uma mensagem maravilhosa. Pensa numa mensagem boa. Véi, que mensagem gostosa. Eu escutei aquela mensagem, eu preguei aquela mensagem na minha primeira pregação. Eu copiei a mensagem porque eu assistia todos os dias. Aí tinha um dilema. Beleza, eu quero ser pregador. Como é que eu faço para pregar? O que eu vou fazer? Eu comecei a andar com gente que pregava. Os meus líderes pregavam, eu ia escutar ele pregando, mano. Eu escutava. Eu comecei a pegar os macetes. Falei, peraí, ele antes de pregar, ele agradece ao pastor, ele agradece fulano, ele agradece ciclano.
Falei, Aí eu voltava pra casa, pegava o controle do home theater e colocava os ursinhos da minha tia de madrugada. Eu agradeço aos irmãos que estão aqui. E eu começava a copiar. Assisti o Gilmar Santos. E o Gilmar Santos, num dia lá em Camboriú, Deus me deu uma experiência muito linda. O Gilmar Santos pregando. E ele falou, olha, nesse momento Deus vai visitar alguém aqui dentro desse ginásio. Irmão, tinha umas 5, 6 mil pessoas lá dentro. Eu estava na arquibancada do lado esquerdo, como de frente pro púlpito. E estavam uns amigos meus e nós estávamos conversando. Só que a hora que ele falou isso, minha atenção foi chamada. E aí eu fechei o olho, os meninos conversando, um aqui atrás e um aqui na frente. Eu fechei o olho, fiz assim com a mão. E eu lembro perfeitamente que parecia que o céu tinha aberto. Parecia que Deus arrancou o telhado daquele ginásio. E começou a descer como se fosse pedacinhos de folha de ouro. Pedacinhos de ouro, assim, descendo. Coisas douradas. E Deus me deu uma experiência sobrenatural naquele dia. E eu voltei pra casa e eu fazia igual o Gilmar Santos fazia. Eu pregava na sala de casa pras almofadas e pros ursinhos da minha avó e da minha tia. Deus, faz alguma coisa. Eu imitava a voz dele. Meu Deus! Na época o pastor Cizino, o saudoso pastor Cizino era vivo. Eu falava, pastor Cizino, o senhor tá vendo o que Deus está fazendo aqui? Porque eu imitava, eu queria. Eu andava com quem me alimentava. E para começar o período da pregação, eu comecei aprendendo que com Deus, irmão, primeiro você larga as coisas e depois Deus acrescenta. Então, renúncia é basicamente isso. Você tem que abrir mão de tudo aquilo que pode roubar a glória de Deus do teu coração.